Gente, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Batalha Espiritual. E hoje nós estamos aqui para continuar falando sobre esse assunto que é tão grande e tão abrangente, batalha espiritual. Então eu espero que você esteja bem, a sua casa esteja bem, a sua família e todos aqueles que são seus, tá certo? Hoje a nossa sexta aula, gente, recapitulando aí para vocês que assistiram às outras aulas, nós já tivemos a primeira aula de batalha espiritual, a segunda aula de como agem os demônios, a terceira aula destruindo as obras do diabo, a quarta aula pecado e maldição, a quinta aula céu ou inferno e hoje é a nossa sexta aula falando de como obter as bênçãos de Deus. Então já coloca aí no tema da nossa sexta aula, que é como obter as bênçãos de Deus. Gente, quem é que não quer obter as bênçãos de Deus, né? Quem é que não quer viver uma vida plena? Quem é que não quer viver uma vida ampla, uma vida abençoada? Quem é a pessoa que não quer viver, gente, o extraordinário de Deus? E quando a gente fala de viver e obter as bênçãos de Deus, nós primeiramente temos que olhar para a Bíblia, porque a nossa bússola de fé, aquilo que nos guia é a palavra de Deus. Então, primeira coisa que eu preciso falar para você, coloca aí o tema, sexta aula, como obter as bênçãos de Deus, e coloca um ponto de interrogação, isso é uma pergunta, tá certo? E aí eu te pergunto, tem como você obter as bênçãos de Deus vivendo longe da palavra de Deus, gente? Vivendo longe da presença do Espírito Santo, vivendo longe da casa de Deus, vivendo longe da orientação do Espírito Santo de Deus. Então é sobre isso que nós vamos estudar. O que eu tenho acompanhado no meu longo do tempo cuidando de pessoas? Eu observo que quando nós falamos de como obter as bênçãos de Deus, tem muitas pessoas que já associam isso a trabalho, já associa isso a correr atrás de muitas coisas. As pessoas associam as bênçãos de Deus com coisas materiais. Ah, mas se eu for bem-sucedido, significa que eu recebi as bênçãos de Deus. Ah, mas se eu morar numa casa muito grande, num apartamento muito grande, de expressão na cidade, se eu andar num carrão, as pessoas associam as bênçãos de Deus às coisas materiais. Mas quando eu olho para a Bíblia, as bênçãos de Deus vai mais além, gente, do que coisas materiais, e é sobre isso que nós vamos estudar nessa noite. Então eu quero que você coloque aí a sexta aula, como obter as bênçãos de Deus, e aí eu quero que você coloque aí as principais formas de obter as bênçãos de Deus. Dalma, se você pudesse, Dalma, me dar uma receita de 11 maneiras ou 11 formas de eu obter as bênçãos de Deus, eu queria que você me falasse. Então anota Deuteronômio 28, versículo de número 1, que é o tema, o texto base que nós vamos usar para essa aula, e eu quero que você anota aí como obter as bênçãos de Deus, e eu já quero ler com você Deuteronômio capítulo 28, o versículo de número 1. Vamos lá? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvides a voz do Senhor teu Deus. Então, gente, a primeira maneira de eu obter as bênçãos de Deus na minha vida é eu obedecer a palavra, a voz do Senhor. Aí, quando eu obedeço a palavra de Deus, a Bíblia está me afirmando, está me dando a garantia de que se eu obedecer, as bênçãos de Deus, elas correrão atrás de mim. Gente, o que eu vejo hoje é muitas pessoas correndo atrás das bênçãos e não conseguem alcançar as bênçãos de Deus.
as pessoas correm, os seus dias são corridos, e as pessoas correm e não conseguem alcançar nada, obter nada, não consegue chegar a um objetivo. E o livro de Deuteronômio 28 me dá ali a cereja do bolo, dizendo: olha, você quer receber a bênção de Deus na sua vida? Primeira coisa, obedeça à voz de Deus. Gente, a voz de Deus fala com quem quer ouvir a sua voz. Deus, ele é amor, ele é longânimo, Deus, ele é presente na nossa vida, e Deus, ele fala conosco a todo tempo, a todo instante. Só que nem todo mundo ouve a voz de Deus, nem todo mundo para ouvir a voz de Deus, para guardar os mandamentos de Deus, para guardar as ordenanças de Deus. Por isso que as bênçãos não têm alcançado essa pessoa. Lembra na aula anterior que eu disse que toda desobediência gera maldição? Lembra quando eu disse que todo ato desobediente, rebelioso, rebelde, omisso, todo ato contra Deus, ele gera uma cobrança de Deus sobre as nossas vidas? Então, anota isso. Primeiro, eu só vou viver as bênçãos de Deus se eu obedecer a palavra de Deus. Aí isso aqui, gente, dá um tema muito grande. Onde é que eu devo obedecer a palavra de Deus? Gente, eu devo obedecer a palavra de Deus a toda hora, a todo instante. Eu devo obedecer a palavra de Deus no meu casamento, na minha vida, no meu caminhar, no meu pagar conta, no meu proceder, no meu eu enquanto mulher de Deus, homem de Deus, enquanto pessoa. Eu devo obedecer a voz de Deus na boca do meu pastor, do meu líder, no líder da minha célula. Eu obedeço a voz de Deus quando eu obedeço às autoridades da terra policial, às autoridades. Quando eu obedeço a voz de Deus, quando eu obedeço horário, quando eu obedeço regra. Gente, porque Deus, ele fala conosco através de tudo isso. Então, para mim obter as bênçãos de Deus, e para as bênçãos de Deus correr atrás de mim, me alcançar, quer dizer, significa que eu estou correndo, caminhando, mas as bênçãos de Deus estão me alcançando. Por quê? Porque eu estou andando em obediência à palavra. Eu estou andando em obediência, e essa obediência não está me gerando maldição. Essa obediência me gera bênção. Então coloca aí, o que gera as bênçãos de Deus na minha vida? A obediência. O que gera o crescimento de Deus na minha vida? A obediência. O que gera o extraordinário de Deus na minha vida? Eu obedecer a palavra de Deus. Olha o que acontece com quem obedece. Se você obedecer, Deuteronômio 28, verso 2 está dizendo: e todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Quando você ouvir a voz de Deus, gente, é só ouvir a voz de Deus. Se eu ouço a voz de Deus, as bênçãos que Deus tem para me dar, elas vão me alcançar. Só que nós vivemos uma geração que não quer ouvir a voz de Deus, não quer ouvir o conselho de Deus, não quer ouvir a instrução de Deus, não quer ouvir a palavra, não quer ouvir a instrução dos seus líderes espirituais, não quer ouvir, não quer. Uma geração que tampou os seus ouvidos e esquece de fazer o que é certo, de obedecer a palavra de Deus. Portanto, são pessoas que investem a palavra, são pessoas que eles correm, e aí eles correm atrás da bênção e não conseguem alcançar a bênção. Por quê? Porque a bênção ela sai da mão de Deus. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça nessa aula, pelo amor de Deus. Quem abençoa o ser humano é Deus. O poder da bênção está na mão de Deus e o poder da maldição está na mão de Deus. O poder de abrir porta está na mão de Deus e o poder de fechar porta está na mão de Deus. O poder de dar vida está na mão de Deus e o poder de matar a vida está na mão de Deus. Tudo provém de Deus e tudo foi feito para a glória do seu nome. Então, se você é uma pessoa que está nessa aula e você está querendo romper, eu quero romper com o pecado, eu quero romper com a desobediência, eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Então, anota isso. Eu preciso obedecer à voz de Deus.
E depois eu preciso entender que a desobediência gera maldição na minha vida. Anota essas duas coisas. Toda vez que eu desobedeço, eu volto lá na estaca anterior. Toda vez que eu desobedeço, eu volto na estaca anterior. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Lembra quando Deus falou com Abraão? O que Deus falou? Abraão, Gênesis capítulo 12. Se você quiser abrir, pode abrir. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha a promessa de Deus, tanto que é grande. Farei de ti uma grande nação, abençoarei. Lembra que eu falei que a bênção está na mão de Deus? Abençoarei os que te abençoar. Amaldiçoarei. A maldição também está na mão de Deus, gente. Amaldiçoarei os que te amaldiçoar. E de ti serão benditas todas as nações da terra. O que Deus estava prometendo a Abraão? Eu vou ser contigo na viagem. Eu vou te abençoar. Eu vou suprir as tuas necessidades. Eu vou abençoar os que vão te abençoar e eu vou matar os teus inimigos, os que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E eu vou fazer de você uma grande nação. Que é isso? Eu vou fazer você crescer, porque da forma que você sair da casa do seu pai, você não vai ficar, você vai ser grande. Então, Abraão, eu só te peço uma coisa, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus estava pedindo para Abraão, gente? Me obedece, Abraão. Eu só quero que tu me obedeça. Tu pode ir para qualquer lugar, mas se tu estiver me obedecendo, eu vou te guardar, vou te suprir. Agora entenda. Aonde Abraão chegava, Deus era com ele, era ou não era? Aonde Abraão montava acampamento, Abraão erigia o altar e Deus era com ele, era ou não era? Só que chegou um momento na vida de Abraão, gente, que Abraão esquece, ele cansa de esperar a promessa de Deus, que era de gerar um filho. Então a sua mulher faz o convite, diz assim, Abraão, eu já tô com 90, você já tá com 100, a gente não gera mesmo. A gente tem uma promessa de ser pai de nação, mas eu e você, nós não gerou nenhum filho, como é que nós vamos ser pai de multidão? Então vamos fazer o seguinte, Abraão, eu vou te dar serva, H, para você deitar. Ela vai ser sua concubina, você deita com ela e você vai ter um filho. E quando você tiver esse filho, aí você vai fazer aquilo que Deus falou que era multiplicar e você vai ser pai de nações. Gente, ali Abraão desobedeceu a Deus. Ali Abraão não orou, não consultou a Deus, não perguntou o que Deus achava. E aí Abraão vai para a tenda, deita com H e aí tem Ismael. Mas não era Ismael que Deus tinha Isaac. Deus até permite a gente sair fora da bênção. Mas quando a gente sai fora da bênção, a gente não gera aquilo que Deus quer. E a gente ainda paga o preço. Perceba que Ismael cresce na casa de Abraão, só que é necessário Abraão mandar Ismael embora. Por quê? Porque H agora está tomando conta de tudo e Sara começa a ficar ali enciumada, amedrontada de perder o lugar e começa aquele conflito dentro da casa de Abraão, porque tudo aquilo que é gerado fora da bênção de Deus é conflitante, gente. Então, Sara diz, Abraão, manda a serva embora. Uai, mandando a serva embora, o menino tinha que ir embora também. Ismael tinha que ir embora também. Então, Abraão agora manda Ismael embora. Ou seja, Ismael não era o filho da promessa, ele vai embora. Abraão gerou Ismael debaixo da desobediência de Deus. Abraão ainda teve que esperar mais um tempo para poder gerar Isaac. Só que Abraão pagou o preço. Olha o que aconteceu lá na frente com a tribo dos ismaelitas. E olha o conflito, gente, lá na frente. É só você observar o que a Bíblia Sagrada diz. Então, o que eu tenho para te dizer de Deus? Você pode estar como Abraão, caminhando debaixo de uma promessa, porque eu creio, você crê? Você está aqui ao vivo comigo, e eu creio que todo mundo que está aqui nessa live ao vivo, você está aqui, você tem uma promessa de Deus na sua vida. Só que para a promessa cumprir, você tem que obedecer à voz de Deus. Para você obter as bênçãos de Deus, você tem que obedecer. Porque a desobediência gera maldição na sua vida. Então anota isso em nome de Jesus. Primeira coisa que eu preciso fazer para obter a bênção de Deus, obedecer à voz de Deus. Segunda coisa que eu preciso fazer, entender que a obediência gera bênção. E entender que a desobediência gera maldição. Vamos lá? Terceira coisa para me obter as bênçãos de Deus. Anota isso. Não sirva dois senhores.
Dalma, eu não entendi. Não posso servir dois senhores. Abre a sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 6. Isso aqui é importante. Porque eu vejo que muita gente quer receber e obter as bênçãos de Deus, mas quer servir dois senhores. Vamos ler aqui Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24. Mateus 6, 24. Anotou? Eu vou obter as bênçãos de Deus quando eu obedecer a voz de Deus. Segundo, eu vou obter as bênçãos de Deus quando eu decidir que a obediência gera milagre, a desobediência gera maldição. 3. Eu vou gerar as bênçãos de Deus na minha vida quando eu não servir a dois senhores. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Olha o que a Bíblia diz. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a não a pratica, assemelhá-lo-ei. Tá assim? Não, Mateus 6. Eu abri errado. Mateus 6, 24. 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Gente, tem muitas pessoas que querem receber as bênçãos de Deus, mas estão com seu coração dividido. O que significa isso, Dalma? Quer receber as bênçãos de Deus, mas quer servir a Deus e quer servir ao diabo. Você não vai receber bênção. Quer servir a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro, da prosperidade. Quer servir a Deus e quer servir qualquer outra coisa que vai contra a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca vi uma pessoa dividida viver extremamente o extraordinário de Deus na sua vida. Uma das coisas que atrapalha as pessoas viver as bênçãos e obter as bênçãos de Deus na sua vida é o seu coração dividido. Vou te citar um exemplo. A pessoa hoje congrega, amanhã não congrega. A pessoa hoje dizima, amanhã não dizima. Uma hora o coração dele está abençoador, outra hora o coração dele está endurecido para abençoar. Uma hora o coração dele está aberto para orar. Outra hora não vem falar de oração para mim que eu não quero orar. Uma hora eu estou muito bem com o meu pastor, com o meu líder. Nossa, eu sou um amor na minha igreja. O que precisar de mim, outra hora eu quero que meu líder morra, eu quero que a minha igreja feche. Irmão, tem pessoas bipolares espirituais. Pessoas que não conseguem sair do muro. Pessoas que não conseguem ser crente e não conseguem abandonar o mundo. Eu quero viver na igreja, mas eu quero praticar tudo que tem no mundo. E uma coisa não tem junção com a outra. Eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a balada. Eu quero servir a Deus, mas eu não quero parar de fumar maconha. Eu quero servir a Deus, mas eu não quero parar de beber. Eu quero servir a Deus e beber ao mesmo tempo. Eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a Deus e eu quero fazer o que tiver vontade. Eu quero dançar, eu quero transar, eu quero ficar com vários namorados. Não, eu quero servir a Deus, porque Deus está no meu coração. Isso aí é o típico de gente que quer servir dois senhores. É o típico de gente que não quer sair do muro. É o típico de gente que não quer tomar posição, que não quer dizer, olha, a partir de hoje eu decidi viver as bênçãos de Deus na minha vida. Então é por isso que são pessoas que são vulneráveis. Coração dividido, não sabe o que quer, não sabe se é crente, não sabe se é não posso falar que senão vai cortar o vídeo, não sabe se é daqui ou dacolá, não sabe se hoje está aqui orando, amanhã está chamando outras coisas, então a pessoa não sabe, irmão. E aí o que eu acho engraçado nessa geração nossa é que é um povo que quer cobrar as bênçãos de Deus, quer que o pastor imponha a mão sobre ele, quer que o pastor abençoa, a pessoa quer que o profeta vem usado e profetiza, mas a pessoa não quer parar de servir dois senhores. A pessoa quer ter uma vida dúbia, a pessoa quer ter uma vida dupla. E sabe quando é que você vai obter as bênçãos de Deus tendo uma vida dupla? Nunca.
Porque as bênçãos, elas não vão vir atrás de você. As bênçãos vêm atrás de quem obedece. Lembra que eu falei de Deuteronômio 28? Então, se eu obedeço uma hora e desobedeço outra hora, então eu estou vivendo entre a bênção e a maldição. Uma hora eu sou abençoado, outra hora eu sou cobrado. Uma hora a porta abre, outra hora a porta fecha. E esse ciclo vicioso de bênção e de maldição só vai sair da minha vida em nível de batalha espiritual quando eu tomar posse e eu falar, olha, a partir de hoje não tem mais legalidade para os demônios. Porque o demônio está confundido, ele não sabe se ele pode morar na sua casa, se não pode. Porque uma hora você abre a porta, outra hora você fecha. Uma hora você dá legalidade, outra hora você fecha a legalidade. Então, irmão, nós precisamos servir somente ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Anota isso. Primeira coisa, como obter as bênçãos de Deus? Obedecendo a palavra de Deus. Segundo, a obediência gera milagre ou a desobediência gera maldição. Terceiro, quer receber as bênçãos de Deus? Não sirva dois senhores. Coloca aí na frente a referência. Mateus capítulo 6, 24. Coloca na frente. Não tem o coração dividido. Coloca aí. Decida o que você quer. Coloca aí. Desça do muro. Coloca aí. Não sirva dois senhores. Vamos lá? Quarto tópico. Como obter as bênçãos de Deus? Lute pelos seus objetivos. Abre a Bíblia comigo. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, gente. Lute pelos seus objetivos. Josué capítulo 1. Como obter as bênçãos de Deus? Quarto tópico. Lute pelos seus objetivos. Posso ler Josué capítulo 1? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Olha a ordem que Deus deu para Josué, gente. Levanta-te, pois, agora. Ah, Senhor, amanhã. É agora. Ah, Senhor, depois da manhã. É agora. Levanta-te, pois, agora. Passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou ao filho de Israel. Todo lugar que tu pisar a planta do teu pé, vos tenho dado como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, até o poente do sol, será o teu termo. Olha o que Deus fala para Josué. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Olha a ordem de Deus para Josué. Esforça-te. Ah, Senhor, esforça-te. Ah, Senhor, você vai mandar. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás todo esse povo herdar a terra que eu jurei que daria aos teus pais. O que Deus fala? Versículo 7. Então somente esforça-te. Tem de bom ânimo. Não tem de bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto na lei está escrita, que eu ordenei a Moisés. E nela não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas prudentemente ela te conduzas por onde quer que você andar. Não se aparte da tua boca o livro da lei. O que Deus está falando para Josué? Não aparta da Bíblia não, Josué. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então, ó irmão, isso aqui eu vou te contar. Porque então farás prosperar o teu caminho. Ou seja, se tu guardar a palavra de Deus, Josué, isso fará prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Anota isso aqui, porque agora eu vou rasgar. Vai lá. Como obter as bênçãos de Deus? Quarto tópico. Lute pelos seus objetivos. O que eu vou falar aqui agora vai sacudir muita gente. Eu nunca vi as bênçãos de Deus cair do céu. Primeira coisa, obedecer a palavra. Segunda coisa, obediência gera bênção e maldição gera... Quer dizer, a desobediência gera maldição. Terceiro, não posso servir dois senhores, tenho que decidir servir a Deus. E quarto, lute pelos seus objetivos. Na teologia da prosperidade, os pastores ficam assim, receba.
Receba a bênção, receba a chave, receba isso, receba aquilo, receba isso. Irmão, deixa eu quebrar isso aqui. Isso aí é tudo mentira. Tem nada de receber, receba isso. Lógico que o pastor tá profetizando, né? Receba e tal. Mas eu vou te contar, é uma teologia tão fajuda, é uns pastores ensinando o povo a ter uma vida tão miserável, tão fútil. Eu nunca vi ninguém receber nada sem buscar. Mateus 7 diz: batei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. A Bíblia diz: clama a mim que eu responder-te-ei. Tem gente que quer resposta, mas não quer clamar. E se tratando de bênção de Deus, irmão, Deus ele não vai descer do céu e trazer as bênçãos para você. Pelo contrário, as bênçãos de Deus vai te alcançar, mas você precisa se movimentar. Josué capítulo 1, isso aqui é um exemplo claro que Deus deu para Josué. Josué, Moisés morreu, o povo tá aí, eu tô te entregando agora, você vai ser o pastor. E agora, Josué, você tem que conduzir esse povo para a terra prometida. Ah, Deus, mas a promessa vai cumprir aqui. Deus falou: rapaz, levanta-te, pois agora. Irmão, a ordem de Deus para Josué foi: levanta agora, Josué. Irmão, Deus, ele não abre porta de emprego para quem não vai entregar currículo, para quem não vai atrás. Deus não vai fazer a pessoa emagrecer se a pessoa não for para academia, correr, fazer caminhada atrás dos objetivos. Deus não vai fazer você casar, a noiva chegar aí na porta da sua casa, o noivo, se você não conversa com ninguém, você não se relaciona, você não sai, você não abre coração para ninguém, você não relaciona com pessoas. Deus não vai te usar no ministério se você não lê Bíblia, se você não tira um período de oração, se você não busca. Deus não vai te usar no louvor saia, se você não, irmão, para com isso, você não vai ser pastor. Aí eu vou dormir hoje ovelha e acordar pastor. Irmão, todo pastor, ele foi obreiro, ele foi presbítero, ele foi diácono, ele foi missionário, ele passou pelos patamares para chegar a ser pastor. Ninguém dorme, eu só vi isso acontecer com Davi. Davi dormiu sendo uma coisa e acordou sendo pastor, mas Deus tinha urgência, Deus tirou Davi de pastor para ser rei de Israel, mas Davi já tinha experiência com Deus. Davi já tinha matado um urso, já tinha matado um leão. Davi era um menino de Deus, de oração, já tinha experiência com o pai, com o filho, com o Espírito Santo de Deus. Sabe o que Deus está falando para você? Nem tudo é diabo, gente. Nem tudo é cão. As portas estão fechadas, é o cão. É o cão ou é você que não está tomando atitude? Isso aqui precisa ficar bem claro na aula de batalha espiritual, irmão, que eu tô falando de bênção de Deus. Tem gente que não tá obtendo as bênçãos de Deus, que é mole, porque é preguiçoso, porque não vai atrás, porque não arregaça as mangas. Tem gente que qualquer portinha que bate na cara dele, ele desiste. Ah, mas Deus não tá comigo. O diabo tá furioso, irmão. O diabo vai ser sempre diabo. O papel do diabo é matar, roubar e destruir. Ele vai sempre fazer isso. Mas para obter as bênçãos de Deus, Deus deu aqui a receita para Josué. Deus falou: Josué, levanta-te, rapaz. Levanta, tem bom ânimo. O que significa bom ânimo, gente? Vai, Josué, trabalha, vai atrás. Vai, Josué, tem bom ânimo, esforça mais um pouco. Vai guardando a palavra no coração, vai lutando. Eu tô te ordenando, eu vou ser contigo. Os teus inimigos não vai poder te resistir, mas você vai ter que lutar. Irmãos, Deus poderia falar para Josué: Josué, na hora que você chegar lá na terra prometida, eu vou matar os inimigos e eu vou te dar a terra. Podia ou não podia? Só que Deus não vai fazer isso, irmão. Cadê o esforço de Josué? Cadê o esforço da tribo de Israel para lutar? Perceba no livro de Josué que depois que Josué chegou lá, Josué pisou ali o pé na terra prometida e se você olhar os capítulos do livro de Josué, era Josué lutando, gente. Era Josué brigando. Um dia era contra o reino de Ai, outro dia era contra o reino de Jerusalém, outro dia era contra o reino de Jericó. Josué todo dia era uma luta, era uma batalha, e matava um povo e matava outro, e lutava e perdia soldado, e Josué era ferido e voltava para casa ferido. Mas Josué lutava, por quê? Porque tinha uma terra para ele conquistar, irmãos. Em nível de batalha espiritual, para a gente passar para outro tópico, tem gente que ele tem as bênçãos de Deus sobre ele tem uma promessa, mas ele não luta pelos objetivos. E eu posso falar uma coisa para você, para a gente passar para o quinto tópico. Se você não lutar pelos teus objetivos, irmão, Deus não vai fazer tudo por você. Deus faz aquilo que você não pode fazer.
Porque o que você pode, Deus não faz para você, tá bom? Então coloca aí, quarto tópico, como obter as bênçãos de Deus? Lute pelos seus objetivos. Anotou então? Como obter as bênçãos de Deus? Lute pelos seus objetivos. Irmão, regaça a manga. Vai atrás daquilo que você quer. Isso, deixa o morredeiro de inventar desculpa. Ai, mas não vai dar certo. Irmão, você já sai falando que não vai dar certo. Como é que vai? Coloca uma coisa na sua cabeça. Eu tenho dado assim, eu tenho lidado com pessoas que é desanimado. Deus tem algo sobre a vida dele, só que tudo dele é porque não vai dar certo, é porque isso, é porque aquilo, é porque o diabo, é porque o cão, irmão, nem tudo é diabo, tem hora que é nós mesmo, tá bom? Então, você só vai obter as bênçãos de Deus na sua vida se você lutar pelos seus objetivos, porque nem tudo Deus faz. Lembra o que Deus falou quando ele chegou para ressuscitar Lázaro? Aonde é que vocês colocaram? Aí a turma falou, colocamos ali. Aí Jesus falou, então tira a pedra. Jesus não tinha poder de tirar a pedra? A gente tinha, mas Jesus está preocupado em fazer aquilo que o homem não pode fazer. A pedra não foi ele que colocou, era para os homens tirar. Então ele operou o milagre e Lázaro saiu para fora. Quando Lázaro sai para fora, Lázaro está todo atado. Aí o que Jesus falou? Agora desatar e deixar eu ir. Por que Jesus já não operou milagre para lá sair lá para fora desatado? Mas não foi Jesus que colocou as ataduras nele, foi os homens, então os homens vão tirar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nem tudo Jesus faz. Jesus faz milagre, mas a minha parte eu preciso fazer para obter as bênçãos de Deus na minha vida. Vamos lá? Quinto tópico. Como obter as bênçãos de Deus? Coloque sua vida no lugar. Coloque a sua vida no altar. Organize a sua vida. Deus não faz o que é para você fazer. Coloque a sua vida no lugar. Vai lá, Mateus capítulo 12, versículo 43. Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entra e habita ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com essa geração má. O que Deus está usando Mateus para falar aqui? Jesus aqui está falando de espíritos malignos. Jesus vai trazer a figurativa, o exemplo de uma casa. Ele vai dizer, olha, tem espíritos malignos que quando o homem se coloca na posição, aceita Jesus, esses demônios, eles saem da casa, porque o diabo, ele tem o nosso corpo como uma casa. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente coloca a nossa vida no lugar, esses demônios, eles saem da casa, eles vão embora. Demônio da depressão, da angústia, de tanta coisa eraiada, eles vão embora. Só que o diabo, ele é tão astuto e tão esperto que ele diz assim, olha, eu voltarei para minha antiga casa. O cão, ele é tão à toa que ele acha que nós ainda somos a antiga casa dele. Aí ele diz assim, eu vou voltar para minha antiga casa ver como é que tá lá. Aí a Bíblia diz assim, que quando o espírito maligno volta e acha a casa abandonada, ele vem e traz com ele mais espíritos malignos para habitar naquela casa. E o estágio do homem se torna pior do que o primeiro estágio. Só que quando aquele espírito maligno volta para aquela antiga casa, e ele chega, ele vê a casa varrida, ele vê a casa adornada, ele vê a casa iluminada, ele vê a casa com morador, ele pensa, eu não posso morar aqui, porque aqui já tem gente. E quem é essa pessoa que está morando lá? O Espírito Santo.
Então ele vem para a antiga casa, ele diz, eu vou para lá. Só que quando ele chega aqui, ele vê você cheio do Espírito Santo, vê você lendo a Bíblia, vê você orando, vê que você colocou a sua vida no lugar, sua vidinha está no altar, sua vida está na bênção, você está ligado com Deus, Deus está ligado com você, você está debaixo da fiação, está passando prova, mas está ligado com Deus, está passando luta, mas não abandona a cruz, não joga a cruz fora, está rente, está firme, está ligado com Jesus. Aí aquele espírito maligno diz assim, vamos embora. Porque aqui não tem lugar para nós, essa antiga casa nossa aqui, ela já está habitada, nós não podemos morar aqui. Então, como é que eu faço para obter as bênçãos de Deus, Dalma? Coloca aí, quinto tópico, coloca sua vida no altar, irmão. Coloca a sua casa para ser habitada. Coloca essa casa, quem é a casa? É você. Coloca a sua casa para ser habitada. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Coloca essa casa sua para quando o diabo tentar voltar aí para roubar as tuas bênçãos, roubar o teu ânimo, roubar a tua fé, ele possa chegar e dar com a cara na parede e falar assim, não, eu não posso entrar aqui, porque essa pessoa, a vida dessa pessoa está agora em outro nível espiritual. Essa pessoa está habitando em Deus. Esse homem está com Deus agora. Essa mulher está com Deus agora. E eu não posso chegar onde Deus está. Não, 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 não. Nós vamos embora. A maioria das pessoas não vive as bênçãos de Deus é porque elas vomitam. Quando elas aceitam Jesus, elas largam tudo, as impurezas, tudo. Mas o tempo vai passando, elas voltam a comer o vômito. Elas voltam, elas aceitam Jesus, aqueles espíritos malignos saem delas, elas começam a se tornar a casa de Deus, morada do Espírito Santo, começam a fazer aquilo que Deus agrada, vai se perdendo, como o filho pródigo se perdeu no meio do caminho, começa a voltar a velhas práticas, os velhos costumes, as velhas coisas, tudo que era velho, começa a pôr pra dentro, aí a casa começa a ser habitada de lixo, de cacaieira, de tanta trenheira, de tudo aquilo que não prestava, que já tinha abandonado. Aí o diabo chega e fala, vou lá na minha antiga casa, ver se tem gente morando. Aí quando chega lá na antiga casa, a casa velha toda arregaçada, a casa não tem pintura, a casa, tô falando de você, a casa não tem o Espírito Santo, a casa não tem mais nada, a casa ninguém tá habitando, não tem louvor, não tem oração, não tem palavra. Aí o diabo gosta da bagunça e fala, rapaz, aqui tá gostoso, essa casa aqui eu vou voltar a habitar. Aí a pessoa quer receber as bênçãos de Deus, mas recebe que jeito, irmão? Ou você é casa do Espírito Santo, ou você é casa de demônios, ou você é casa de Deus, ou você é casa dos demônios. Então coloca aí quinto tópico para me obter as bênçãos de Deus na minha vida. Eu preciso colocar a minha casa em ordem, tá ok? Anota aí, sexto tópico. Como obter as bênçãos de Deus? Abandone o pecado. Abre a Bíblia, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Como obter as bênçãos de Deus na minha vida? Tópico 6, abandone o pecado. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões, seus pecados, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então eu não consigo obter as bênçãos de Deus se eu não abandonar o pecado, porque o pecado ele me impede de prosperar. O pecado me impede de alcançar a misericórdia de Deus. O pecado, irmão, é inimigo da prosperidade. O pecado é inimigo das bênçãos. O pecado é inimigo de Deus me elevar a um nível que ninguém nunca viveu. Então não dá certo, irmão. Não dá certo o pecado com a prosperidade. Está escrito aqui na Bíblia, o que encobre o seu pecado nunca prosperará, ou seja, vai trabalhar, mas nunca vai prosperar, vai abrir empresa, mas nunca vai prosperar, vai ter um ministério, mas nunca vai prosperar, pode ter dinheiro, mas nunca vai prosperar. Por quê? Por causa do pecado. Mas o que confessa o pecado, mas o que deixa o pecado, alcança misericórdia. Aí, quando a pessoa alcança essa misericórdia, porque ele largou o pecado, ele abandonou o pecado, aí as bênçãos de Deus começam a ser
geradas e comece a alcançar a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Sexto tópico, como obter as bênçãos de Deus. Anota, como obter as bênçãos de Deus. Sexto tópico, pare de ouvir as vozes do caminho. Anota isso, pare de ouvir as vozes do caminho. Dalma, eu estou caminhando com Cristo, estou caminhando, estou trabalhando, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho tudo. Mas o dia que você parar para ouvir as vozes do caminho, você não obtém as bênçãos de Deus. Vou te citar um exemplo na Bíblia. Eu não vou te dar referência, não precisa abrir. Eu vou te citar 2 exemplos. Bartimeu estava à beira do caminho. Ele só escutava a palavra maligna. Bartimeu, para de gritar, para de gritar, para de gritar. Jesus não vai te ouvir, para de gritar. Se ele tivesse parado de gritar, estava cego até hoje. Então, à beira do seu caminho, você vai topar com todo tipo de gente. Você vai topar com gente que te motiva, com gente que te acaba, com gente que te calunia, com gente que te arrebenta. Você vai topar com todo tipo de pessoa à beira do caminho. Porque tem pessoas que não quer que você avance e não quer que você prospere. E muita gente, ele tem estado com Deus, andado com Deus, lido a palavra, não está em pecado, é uma pessoa bacana, é gente boa, está vivendo com Cristo, só que ele gosta de parar para ouvir as vozes do meio do caminho. Bartimeu não clama, Bartimeu não grita, Bartimeu não grita. Bartimeu regaçou a boca, gritou, Jesus parou e curou ele. Cuidado com as vozes no meio do caminho. Quer ver outra pessoa? Jairo. Ele já tinha pedido, Jesus, vai na minha casa curar minha filha tá doente, a menina tá morrendo. Quando Jesus diz, Jairo, eu vou na tua casa, apareceu um mensageiro e disse, Jairo, eu tô vindo da tua casa e a tua filha, ela morreu, a menina tá morta. Não incomoda mais o mestre, vamos embora para casa, deixa o mestre ir atender quem tá vivo, vamos embora sepultar quem tá morto. Jairo vai indo embora, Jesus tomou a palavra e falou assim, Jairo, para onde é que você vai? Ah, Jesus, minha filha tá morta. Jesus falou, você crê, Jairo? Se você crê, você vai ver a glória de Deus, rapaz. Não vai embora não, eu vou com você para sua casa. Então, a partir da hora que Jairo parou para ouvir as vozes no meio do caminho, Jairo ia perdendo a bênção, ia sepultar a sua filha, ia sepultar o seu sonho. E quantas pessoas ele tem, irmão, uma promessa de Deus na sua vida, mas você está parando para ouvir as vozes do meio do caminho. No meio do caminho, Deus vai usar muitas vozes para te abençoar, de pessoas abençoadoras. Mas no meio do caminho também vai aparecer muita gente diabólica, muita gente maligna, muita gente usada pelo diabo, muita gente endemoniada para tentar atrapalhar você, para tentar desmotivar você. Em nome de Jesus, coloca aí no 7º tópico, eu não posso ouvir as vozes do meio do caminho. Você tem que ouvir a voz de Deus, irmão. Para obter as bênçãos de Deus, ou você ouve a voz de Deus, ou então você não chega em lugar nenhum. Porque as vozes do meio do caminho são muitas. São muitas que querem te acabar, são muitas que querem te desmotivar, são muitas que querem acabar com a sua vida. E você não está percebendo isso, está parando para ouvir as vozes do caminho. Tá certo? Vamos lá. 8º tópico, como obter as bênçãos de Deus? Mantenha a sua fé. 2 Coríntios, abre comigo. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, gente. Tá gostando da aula? Deixa o teu like aí para ajudar o canal a crescer, tá bom? E aí qualquer dúvida deixa aqui para mim, porque a nossa 16ª aula vai ser tirando as dúvidas de vocês. Vamos lá. Mantenha a sua fé. Como obter as bênçãos de Deus? 7º tópico, mantenha a sua fé. Quer dizer, 8º tópico, mantenha a sua fé. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é no céu. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2.
Porque sabemos que se a nossa fé terrestre, desde o tabernáculo, se desfizer, temos Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isso aqui, irmão, está falando sobre se firmar. Versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Se você ler 2 Coríntios capítulo 5, você vai perceber que a Bíblia todo o tempo está falando sobre acrescentar a sua fé. E não tem como nós obtermos as bênçãos de Deus se a nossa fé não tiver firmada em Cristo Jesus. Se você tiver com a fé abalada, você não consegue chegar em lugar nenhum. Se você tiver com a sua fé, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, uma fé remota, uma fé que uma hora tem fé, outra hora não tem, você não obtém as bênçãos de Deus se a tua fé não estiver em Cristo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Gente, quando você tem fé, mesmo que não está acontecendo, mas você está crendo que você vai obter as bênçãos, que você vai aguardar em Deus, que você vai esperar em Deus, que Deus vai mover, que Deus vai fazer. Alguém está dizendo que não, mas você está dizendo eu tenho fé. As portas estão trancando, mas você está dizendo não vai abrir, que eu tenho fé. Deus falou, eu preciso manter a minha fé. Você não consegue obter as bênçãos se você não manter a sua fé. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia diz assim, ó, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem gente que não está tendo fé porque não está congregando. Tá entendendo? Tem gente que não está tendo fé porque não está firme na igreja. Tem gente que não está tendo fé porque ele não está se alimentando. A fé, ela precisa ser alimentada. E como é que eu alimento a fé, gente? Como é que você alimenta o corpo, né? Com comida? E como é que você alimenta a fé? Quando você vai para o culto, quando você ora, quando você jejuma, quando você ouve um testemunho, quando você está envolvido nas coisas da igreja. Por que a fé de muita gente tem se abalado e tem morrido? Porque a sua fé, ela não tem se elevado, ela não tem sido alimentada, ela não tem sido estimulada. Quando alguém conta um testemunho perto de você, ou quando você vê Deus curando alguém, a sua fé é ou não é edificada? A sua fé é ou não é abastecida? Então você precisa ter fé para obter as bênçãos de Deus. Porque sem fé, meu irmão, você não chega a lugar nenhum. Tá certo? Vamos lá? Nono tópico, como obter as bênçãos de Deus. Anota, não murmure. Isso aqui é forte. Estamos quase acabando a aula, não estamos? Não murmure, anota isso. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 20. 20 e 21. Olha o que a Bíblia diz. Porque glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Porque isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisaduras. Anota o nono tópico, nós estamos caminhando para o final da aula. Como obter as bênçãos de Deus? Não murmurando. Gente, isso aqui é forte. Deus vai usar Pedro para dizer, se você fizer a obra em que você foi chamado, você vai padecer. Se você não fizer, você vai ser também afligido, esbofeteado, você vai sofrer. Mas em tudo que você foi chamado por Cristo, padecendo, siga o exemplo dele, siga suas pisaduras, não murmura, não fala nada. A murmuração é um inimigo contra as bênçãos de Deus, gente. Tem gente que não recebe as bênçãos porque é murmurador, porque é reclamador, é o tempo todo murmurando, é o tempo todo reclamando, é o tempo todo maldizendo. Ah, mas a porta não abre, ah, mas Deus não está comigo, ah, mas que prova, ah, mas que luta, ah, mas que sofrimento, ah, que igreja ruim, ah, que louvor péssimo, ah, que pregação reapaia, ah, que não sei o que, irmão. É uma murmuração sem fim.
E a murmuração, você sabe o que significa a palavra murmuração? É o contrário de adoração. Adoração você está bendizendo e glorificando a Deus por tudo. A murmuração você está reclamando e botando a culpa em Deus por tudo. Ah, Senhor, essa casa não presta por isso. Ah, irmão, se tem uma coisa que atrapalha Deus de fazer crente ser abençoado e próspero é a murmuração. Olha para a Bíblia, Gênesis. Não era para o povo de Israel passar 40 anos no deserto, não, gente. Aquela estrada para eles percorrer era 40 dias. Deus fez eles rodar em círculo ali 40 anos. Por quê? Porque era um povo pirracento, era um povo nojento, era um povo murmurador, era um povo que Deus estava dando e ele estava comendo, quase vomitando, mas estava reclamando. Era um povo que Deus ele provia todas as coisas, a água, a comida, livrava do inimigo e o povo era murmurando. Todo dia lá enchendo as paciências de Moisés. O Senhor nos tirou de lá, foi para morrer aqui. O Senhor nos tirou, foi para morrer de fome. Eu tô com saudade do pepino do Egito. Tô com saudade da cebola. Irmão, Deus é paciente demais, que se fosse eu matava aquele povo logo. Eu dizia, não, então vocês morrem, porque vocês estão bons de morrer. Então a murmuração atrapalha as bênçãos de Deus. Deus não matou eles de imediato. Mas o que que Deus fez? Vocês estão murmurando, é cambada? Então, em vez de vocês andar 40 dias, vocês vão andar 40 anos. Pronto, vai andar aí 40 anos. Andou 40 anos sofrendo, irmão. 40 anos no deserto. Nenhum deles pisou na terra prometida. Quem pisou na terra prometida não foi a geração que saiu do Egito. Foi a geração dos seus filhos. Não foi a geração de Moisés. Foi a geração de Josué. Foi os filhos dos filhos. Porque aqueles velhos murmuradores, tudo morreu. Tudo morreu. Aquela geração, a murmuração faz você morrer, irmão. A murmuração, o diabo adora a pessoa murmurador. Porque o diabo ele usa a área da tua murmuração para ele abalar a tua fé e fazer você apostatar da fé. Observe uma coisa, geralmente quem abandona Cristo e se torna ateu e abandona a fé, as primeiras coisas que aquela pessoa começa a fazer é murmurar. Ah, eu não concordo com isso. Começa a murmurar. A pessoa começa a achar problema e defeito em tudo. Daqui a pouco começa a se afastar, começa a esfriar, a fé abala. Daqui a pouco nem crente mais não é. Não crê na Bíblia, não crê na palavra, não crê em Deus. Irmão, a murmuração é uma arma diabólica que Satanás usa. Mas a adoração, eu só vou receber as bênçãos de Deus se eu souber adorar a Deus, mesmo quando eu não estou tendo nada, mesmo quando a porta fechou, mesmo quando eu estou doente, mesmo quando está difícil, mesmo quando nada está dando certo. Eu não posso emprestar minha boca, que foi feita, a Bíblia diz, todo aquele que tem fôlego de vida adore o Senhor. Não é todo aquele que tem fôlego de vida murmure contra Deus. Quando você murmura contra Deus, irmão, você está tocando em Deus. Então anota. Como é que eu faço para obter as bênçãos de Deus? Não murmure. Vamos lá, vamos para frente. Vamos para frente. Vamos recapitular aqui. Primeira arma para obter as bênçãos de Deus, obedeça a voz de Deus. Segunda arma, a obediência gera bênção. A desobediência gera maldição. Terceira, não sirva dois senhores. Quarto, lute pelos seus objetivos. Quinto, coloque a tua vida no altar. Sexto, abandone o pecado. Sétimo, pare de ouvir as ordens do caminho. Oitavo, mantenha a sua fé. Nono, não murmure. Décima arma. Aí nós vamos falar só 12. Décima arma para me obter as bênçãos de Deus. Ore e jejum. Mateus capítulo 17, verso 20. Mateus 17, verso 20, gente. Mateus 17, verso 20. E Jesus disse-lhe, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, ou passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio só será expulsa com jejum e oração. Olha para mim. Tem horas que para a gente obter as bênçãos de Deus, a gente tem que intensificar a nossa vida de jejum e de oração. Eu já preguei e eu vou bater nessa tecla todas as aulas e você vai enjoar disso. Gente, para de ser bobo.
Tem casta de demônio. Tem coisas que só vão sair da nossa vida, só vão ser eliminadas, arrancadas. Existem portas que só vão abrir se a gente descer no jejum e na oração. Então tem bênção que a gente ora agora e Deus já gera. Tem bênção que você faz uma campanha de 3 dias e Deus gera. Mas tem coisa, irmão, que é preço, é 40 dias, 60 dias, 90 dias. Ô irmão, tem fases da nossa vida que a gente pega aquelas fases assim, orando, jejumando, irmão, e é batalha. Então não, olha, se você tá orando, jejuando, lendo a palavra, o trem tá parado, irmão, intensifica. Intensifica o jejum, a oração, porque existem casta de demônio, foi Jesus que deu testemunho. Existem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Existem demônios que eles só saem com jejum e oração. Então você tem que intensificar. Tá parado igual água de poço, não tá acontecendo nada. Dá uma não sei, dá uma não... Irmão, ora. Ora. Desce na oração. Desce. Desce na oração e deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer na sua vida, tá certo? Vamos lá, anota, 10ª arma, como obter as bênçãos de Deus? Através do jejum e da oração, Mateus capítulo 17, versículo 20 e 21. 11ª arma, como obter as bênçãos de Deus? Tenha pessoas do seu lado cheias do Espírito Santo de Deus. Tenha pessoas do seu lado cheias do Espírito Santo de Deus. Eu anotei uma referência aqui, mas eu não tô achando essa referência, gente. Deixa eu ver aqui. Não, mas aqui não tem, acho que é. Eu anotei uma referência, mas meu Deus do céu, não tô achando essa referência. Ô, irmão, dá um tempinho aí que o negócio é ao vivo aqui, irmãos. Deixa eu falar uma coisa, anota. 11ª arma. Tenha pessoas do seu lado cheias do Espírito Santo de Deus. Quer andar na bênção? Quer receber as bênçãos de Deus? Anotei aqui a referência, mas não tô achando. Você precisa andar com gente cheia do Espírito Santo. Não adianta você querer andar, irmão, com gente insubmissa, com gente que não tem Deus, com gente que não... Não, irmão, você tem que andar com pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai te levar para orar, ela vai te levar para buscar, ela vai te levar para jejumar, ela vai te levar para o caminho da bênção, para o caminho da luz, não vai te arrastar para o caminho das trevas, pelo contrário. A Bíblia diz que um mau conselho corrompe os bons costumes. Isso me faz entender que quando eu ando com pessoas erradas, eu nunca vou conseguir chegar debaixo da bênção de Deus. Eu tenho que andar com a pessoa certa. Porque nós somos pessoas relacionáveis. Ninguém não vai viver, que é só eu, Pai, Filho, Espírito Santo, minha família. Não, irmão, deixa de ser doido. Você precisa de ter amigos, você precisa de ter amigo na sua igreja, você precisa de relacionamento. Mas escolhe pessoa certa, pelo amor de Deus, porque tem pessoas te afastando da bênção de Deus e você precisa ver isso. E uma pessoa, irmão, ele coloca o caminho da outra para perder. Se você anda com quem é bênção, você vai ser bênção. Se você anda com quem é prova, a probabilidade de você entrar na prova é muito grandiosa, tá certo? Vamos lá para o último tópico para a gente orar? 12º, como obter as bênçãos de Deus? Saiba onde você quer chegar. Jeremias 29, verso 11. Porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Dalma, como é que eu faço para me obter as bênçãos de Deus na minha vida? Eu vou fazer uma pergunta aqui para nós terminar essa aula. Você sabe onde é que você quer chegar? Porque eu li aqui na aula que para obter as bênçãos de Deus,
Você precisa, eu li isso aqui, você precisa fazer muita coisa. Você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa obedecer, você precisa servir só o Senhor, você precisa saber, né, lutar pelos seus objetivos, colocar a sua vida no lugar, você precisa abandonar o pecado, tudo isso eu falei. Eu falei que você precisa tomar cuidado com as vozes do caminho, manter a sua fé, não murmurar, orar e jejuar, escolher as pessoas cheias do Espírito Santo, mas a última, Deus está dizendo, você sabe onde é que você quer chegar? Porque você quer obter as bênçãos, mas você sabe onde é que você quer chegar? Você sabe qual é o teu objetivo de vida? Você sabe, você consegue pensar hoje naquilo que você quer ser? Porque quem não sabe onde quer chegar, irmão, não chega a lugar nenhum. Você sabe onde é que você quer chegar? Você precisa saber, o último tópico, eu preciso saber onde eu quero chegar. Porque se você souber onde é que você quer chegar, você sabe da onde você tem que sair, aonde você vai chegar, quem é que vai com você. Você sabe, você traça. É igual quando você sai da sua cidade para ir para um lugar. Você sabe onde você vai parar para almoçar, você sabe onde você vai parar para jantar, você sabe com quem que você vai, você sabe quando você vai gastar de gasolina, você sabe quando você vai gastar de hospedagem, o que você vai gastar no seu passeio, e você já está programado na sua volta. Então você vai com sucesso e você volta com sucesso. A maioria das pessoas não recebe a bênção de Deus porque não sabe nem onde é que quer chegar. Ah, mas o que Deus tiver para mim tá bom. Então tá bom, então espera. Ah, mas o que Deus preparar, tá preparado. Então tá bom, irmão. Tem gente que sabe o que quer chegar e já está muito mais à frente do que você. Projeta, pelo amor de Deus. Pega o papel, pega a caneta, projeta, se programa. Você tem que saber onde é que você quer chegar. Porque quem sabe onde quer chegar, chega, irmão. Chega. Tá bom? E eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai abrir a sua visão em nome de Jesus aqui nessa live. Para que todas essas palavras que têm sido colocadas aqui venha ser palavra de bênção e palavra de vitória na sua vida, tá certo? Essa foi a nossa 6ª aula. E semana que vem, na próxima segunda-feira, nós vamos para a nossa 7ª aula e nós vamos falar, quer dizer, essa foi... Deixa eu conferir aqui, irmão. Deixa eu conferir, só um momento. Fica tranquilo aí que o negócio é ao vivo. Vamos recapitular aqui que vocês sempre me perguntam. Vamos lá. Nós já tivemos a aula de batalha espiritual, a aula de como agem os demônios, 2, destruindo as obras do diabo, pecado e maldição, céu e inferno. E hoje, né, é a nossa 6ª aula, como obter as bênçãos de Deus. Então, a nossa próxima aula, segunda-feira, é a nossa 7ª aula, tá certo? A nossa 7ª aula, nós vamos estudar como expulsar os demônios. Dalma, como é que eu faço para expulsar os demônios? Então, você não pode perder a nossa 7ª aula. Não, você não pode ficar de fora. Você tem que estar firme aqui conosco, que Deus vai falar com você, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar a nossa aula? Alguma dúvida, deixa no comentário, porque depois eu vou aí sanar todas as dúvidas de vocês. Pai querido e Pai amado, eu quero te agradecer por essa maravilhosa aula que o Senhor falou conosco, de como obter as bênçãos do Senhor. Eu declaro as tuas ricas bênçãos maravilhosas, esperadas bênçãos sobre as nossas vidas. Eu declaro que bendito nós seremos em todas as áreas, se assim nós obedecermos a tua palavra e nos mantermos firmes no Senhor. Pai querido, traga sobre nós aquilo que o Senhor tem nos prometido e nos ajuda a andar nos teus caminhos e obedecer a tua palavra. Eu abençoo a tua vida agora, a tua casa, e profetizo sobre ti as bênçãos do Senhor, desde agora e para sempre. Você diz amém e diga graças a Deus. Meu amor, deixa o teu like para ajudar o canal a crescer. Você que não é inscrito, já se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho das notificações e até a nossa próxima aula, que é a nossa 7ª aula, falando de como expulsar os demônios. Fica com Deus, cheiro e a paz do Senhor Jesus!